Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para aprovar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano. Eu sou o professor André Leão e neste episódio a gente vai estar falando sobre e se eu não tiver conhecimento suficiente para escrever e publicar um artigo científico? Fica aí, vamos já falar. O que é essencial para se escrever um artigo científico? O artigo científico ele tem como necessidade sempre apresentar uma nova descoberta, um resultado inédito, um método novo de se fazer algo. Então é importante que o teu artigo científico, que você quando escrever, você vai trazer alguma coisa nova, alguma coisa que já pode até ter sido tentada, mas não da maneira como você está apresentando. Isso é importante. Trazer alguma coisa diferente. As pessoas confundem o que significa uma descoberta científica com algo que já foi feito. Descoberta científica, ela tem como prerrogativa o quê? Primeiro, você precisa identificar o problema. Então, deixar claro que existe um problema. E segundo, mostrar que houve uma investigação, um método, um processo que te permitiu chegar nessa descoberta científica, nessa coisa nova. E essa coisa nova precisa ser divulgada e a maneira mais direta de você fazer essa divulgação é através de um congresso. E você pode dizer assim, mas espera aí, então eu vou pegar os meus relatórios e vou torná-los um artigo. Relatório técnico é diferente de um artigo científico. E qual é essa diferença? O relatório ele normalmente registra os fatos, registra os processos e os resultados que foram obtidos. O artigo ele vai um pouco além disso. Ele vai fazer o quê? Ele vai analisar por que daqueles resultados e vai muitas vezes propor outras soluções para que novos resultados sejam obtidos ou melhorados os resultados já obtidos. Certo? Quais são os tipos de artigos científicos que existem? Existem vários tipos de artigos científicos. São muito comuns o quê? Os artigos de revisão bibliográfica, o estudo de caso, pesquisa de ação, entre outros tipos. Agora, a minha sugestão para você qual é? Não se preocupe agora com o tipo de artigo, se preocupe primeiro no conteúdo desse material, em ter esse material para poder produzir um bom artigo científico. E aí você pode me perguntar, mas por que eu vou escrever e publicar um artigo científico? Isso é importante? É muito importante. A publicação do artigo científico, ela, entre outras razões, ela te possibilita comunicar à ciência, comunicar ao mundo uma descoberta que você fez. Algo que pode transformar não só a tua vida, mas transformar a vida de outras pessoas. E por que você deveria investir tempo e dinheiro em escrever e publicar um artigo científico? Você pode dizer assim, mas isso daí é barato. Nem tanto. Às vezes um artigo, para você poder chegar à publicação dele, você tem um investimento relativamente alto. Então, por que é importante? Por que você deveria investir? Primeiro, porque você possibilita divulgação da tua descoberta. Possibilita que outras pessoas tenham acesso às informações que você obteve através da tua pesquisa, através do teu estudo. Segundo, que isso te permite ser percebido como alguém que está acrescentando valor tanto na sua indústria, tanto na indústria que você trabalha, que você desenvolve a sua função, quanto no meio acadêmico, produzindo ciência. E qual o maior benefício de escrever e publicar um artigo científico? Eu acredito que o maior benefício é que você passe a se tornar uma celebridade, uma notoriedade, você passa a ser alguém diferenciado na sua área, porque você tem o quê? Você está evoluindo, você passa a ser referência na tua área. O artigo científico te dá essa possibilidade de você crescer, de você se tornar alguém que as pessoas vão consultar sobre aquele assunto. Você publicou 5, 6, 7, 8, 10 artigos naquela área, peraí, eu quero uma posição, eu quero contratar uma consultoria, eu quero contratar um profissional que seja o melhor nessa área. Quem é que eu vou consultar? Eu vou consultar aquele que tem muita publicação científica, aquela pessoa que é referência naquele conteúdo.
E se eu não escrever e publicar um artigo científico? O que acontece? Basicamente, as suas descobertas, as suas evoluções, o seu crescimento, o seu conhecimento vai ficar restrito a você e, quando muito, aos seus pares, se você se der pelo menos o trabalho de comunicar com eles o que está sendo feito. Então, é importante você publicar, é importante você escrever, é importante você divulgar o trabalho que você está fazendo. Isso abre inúmeras portas. Bom, mas aí você pode me dizer assim, tá, ok, professor, o senhor me convenceu da importância de eu estar escrevendo, de eu estar publicando artigos científicos. Por onde eu começo? Ora, o maior erro que eu vejo quando as pessoas tentam começar a escrever, publicar artigos científicos, é que falta clareza, falta foco, falta objetivo, falta saber para onde eles estão indo. Né? E eu tiro como referência a minha própria experiência. Quando eu voltei para a academia, eu decidi que eu ia fazer a pós-graduação, ia concluir pós-graduação, custasse o que custasse. E eu percebi a importância de ter artigos científicos aprovados. Né? E comecei a fazer o quê? Ler. E um detalhe, um dos possíveis orientadores, eu cheguei e perguntei, professor, que orientação o senhor me dá para eu escrever um artigo científico? O que eu tenho que fazer? Ele me deu uma resposta que é clássica. Disse assim, leia artigos científicos. Eu fui atrás de obedecer a orientação, seguir a orientação e comecei a ler de tudo que você possa imaginar. Eu acho que eu li mais de 200, 300 artigos. O grande problema qual é? Como eu não tinha direcionamento, quanto mais eu estudava, mais perdido eu ficava. Então, eu digo o seguinte, primeiro foco que você tem é estabelecer, ter clareza na pesquisa e você vai realizar. Ok, mas por onde eu começo? Estabeleça a sua meta. Estabeleça a área onde você vai pesquisar. Estabeleça o subtema que você vai pesquisar. Né? E como é que você define isso? A minha sugestão qual é? Começa pesquisando os congressos da sua área. Então, no meu caso, parte de engenharia elétrica, eu pesquisaria os congressos da área de energia. Né? Qualidade de energia, eficiência energética, transmissão, distribuição, sistemas de energia, tudo que tivesse envolvido, todos os congressos ligados à minha área, eu ia dar uma olhada, eu ia pesquisar. O que eu vou ver lá? Quais são os temas, quais são os assuntos que os congressos estão abordando. Então, se eu tenho interesse na área de transmissão, eu vou verificar a parte de transmissão, congressos que tratam de transmissão, e vou ver dentro desses congressos quais são as linhas de pesquisa que estão sendo aceitas, por exemplo, para publicação de artigo, para submissão de artigo. Eu vou pegar um congresso de 2002. Não, pega um congresso de 2018, um congresso de 2017. 2020 é mais complicado, muitos congressos foram interrompidos, foram evitados, 2020, 2021 principalmente, por causa da pandemia. Mas você tem congressos recentes, 2015 para cá você teve muitos congressos. Então procura esses congressos, verifica quais são os temas que foram abordados. Então a partir desses temas eu vou logo pegar os artigos desse congresso. Ainda não, isso é calma. O que você tem que fazer agora é encontrar os temas, encontrar uma linha que te interesse. Você achou a linha? Você identificou? Ok. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você agora buscar se familiarizar com esses temas, buscar se familiarizar com os assuntos que estão sendo abordados naqueles congressos. E como é que você faz isso? Você vai pesquisar na internet dissertações e teses que estejam ligadas a esse teu tema. Mas por que eu vou pesquisar e ler dissertações e teses? É porque esse material é um material mais aprofundado. Normalmente a dissertação, a tese, ela vai tratar do assunto de uma maneira mais ampla. Ele vai procurar te contextualizar o assunto que vai estar sendo discutido. Vão ter capítulos mostrando de forma mais clara onde começou e onde terminou determinados assuntos. Isso é interessante porque vai te familiarizar com o assunto. Você vai ter condições de dizer, agora eu entendi do que se trata. Agora eu sei que isso daqui envolve isso e não aquilo. Então você vai se familiarizar. Um problema que eu vejo é que as pessoas às vezes, vou pegar logo o material em inglês porque é mais amplo, tem muita coisa.
não tem nenhum problema. Se você é fluente em inglês, ótimo. Só tem um detalhe. Se você não está entendendo o assunto na sua língua, no nosso caso, se for no Brasil, no português, vai ser muito mais difícil você entender no inglês. Então, comece mais simples, comece pelo que é mais fácil. O que é mais fácil? Dissertações em tese na sua língua, se é português, português, se é espanhol, se é inglês, inglês. Então, você vai se familiarizar com o assunto e entender. Existem termos que são específicos daquele tema, daquele título, certo? Então, você vai ter a oportunidade de entender o que aquela palavra, o que aquele contexto, o que aquela palavra naquele contexto quer dizer, e isso vai facilitar o seu entendimento e o seu avançar. E daí, pronto, ok, fiz esse passo, baixei dissertações, já sei onde é que eu estou contextualizado. Agora é a hora de você se aprofundar. Imagina que você está aprendendo a nadar. Você não vai pular numa piscina olímpica de cabeça e esperar que você fique craque naquela hora. Não, você vai para onde? Você vai para uma piscina rasa, onde você não tem o risco de se afogar. Você começou a dar as braçadas, bateu a perna, já aprendeu a nadar. Agora você já tem condições de mergulhar um pouco mais. Você vai para uma piscina normal. Agora, você chegou no momento em que você precisa o quê? Você precisa achar algo diferenciado, achar pérola. Pérola você não acha numa profundidade pequena, você tem que mergulhar um pouco mais fundo. Essa é a hora que você vai para os artigos científicos. Porque para você ir para um artigo científico é importante, é relevante que você já tenha o contexto, você já esteja familiarizado com o assunto, você já sabe o que te interessa e o que não te interessa. E aí você tem condições de escolher, dentre os milhares de artigos que existem, aqueles que estão dentro daquilo que você quer pesquisar. Então é hora de você aprofundar. Você vai passar a ser um perito naquele assunto que você está pesquisando. E aí qual o efeito colateral desse processo, dessa caminhada que você vai tomar? O efeito é que você, primeiro, passa a ter uma visão mais ampla do seu assunto. Segundo, você passa a ter profundidade de conhecimento naquele tópico que você decidiu pesquisar. E com isso você consegue o quê? Você consegue ter o conhecimento suficiente para escrever e publicar o seu artigo científico. Esse passo a passo que eu expliquei para você é a maneira como você vai iniciar esse seu processo. Ah, mas precisa ser uma coisa nova? Não, pode ser algo do seu trabalho, do seu dia a dia. Só que para produzir o artigo científico, você vai fazer o quê? Você vai se aprofundar no assunto de maneira a ter base científica para poder dizer, olha, aqui no meu trabalho, aqui na empresa tal, na instituição tal, nós fazemos isso, isso, isso e isso. Segundo o autor fulano, o método normal era este, o método comum era este, mas nós melhoramos o método dessa forma, por isso, isso e isso, e tivemos esse resultado com essa e essa vantagem. Pronto, seu artigo científico está escrito, está definido. Agora, falando é a parte fácil. Preciso sim, você vai ter que se dedicar, vai ter que procurar, vai ter que seguir esse processo. Mas isso certamente te possibilitará você alcançar, escrever os teus artigos e publicar os seus artigos científicos. Ok? Eu espero ter contribuído um pouquinho para você e te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.